Fala galera, eu sou o Bruno e esse é o canal Cidadão Silvestre. E hoje a gente vai falar sobre bancos e como a gente pode se proteger desses bancos nesse período de pandemia. Vamos lá! Pessoal, o primeiro ponto que a gente tem que saber é que os bancos não são seu amigo. Não é meu amigo, não é seu amigo, não é do seu vizinho. Os bancos, eles visam o lucro, como qualquer empresa no mercado. O problema é que, como é que você acha que o banco ganha dinheiro? Com o nosso dinheiro. É assim que funciona. Inclusive, eles utilizam dos gerentes, que eles chamam de gerentes, mas não são gerentes, são trabalhadores assim como você e eu, e eles estão ali para também tentar vender os produtos do banco para que você caia na armadilha bancária, né? E como é que a gente faz para se defender dos bancos? Primeiro é identificando as práticas abusivas desses bancos. Porque vejam, quando você vai lá fazer um empréstimo, ou ainda você vai pedir o parcelamento de alguma dívida, ou ainda pedir alguma indicação de algum produto do banco que possa ser bom para você usar o seu dinheiro e etc., o banco ele vai te levar para situações não só mais vantajosas para eles, como também ele vai te apresentar um contrato de adesão. O que é um contrato de adesão? É quando você não pode discutir aquelas cláusulas que estão ali. Você até pode falar, não, eu quero pagar em tantas parcelas, ou pode até debater, ah não, eu gostaria que fosse um valor X e não um valor Y. Isso até pode, mas a questão é, os termos de, olha, se você não pagar até a data tal, vai ter a multa tal, ou olha, os juros que a gente aplica é esse aqui, etc., que é um padrão para todos os clientes. Se você não pode discutir as cláusulas, é um contrato de adesão. Num contrato de adesão, conforme diz o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, são práticas abusivas e práticas, consequentemente, nulas de pleno direito. O que quer dizer isso? Quer dizer que se o banco ele se aproveita da posição de poder negociar da forma que ele entende melhor e essa prática dele é uma prática abusiva, com juros altos, sem te dar todas as informações e etc., essas cláusulas elas podem ser rasgadas. Elas podem ser rasgadas porque elas não foram prestadas ou informadas de uma forma direta e clara para você, consumidor. Mas então, Bruno, como é que eu posso fazer com o meu banco? Simplesmente eu tô com dívida, eu não tô conseguindo pagar, o que eu faço? A dica é a seguinte: negocie, mas jamais renegocie. Como assim? Se você tem uma dívida e o banco te oferece para parcelar ela em, sei lá, mais 10 anos, não aceita isso. Não aceita renegociação de dívida. Você tem que chegar e falar, olha, eu devo tanto, ok, admito que eu devo, não quero renegociar, eu quero negociar essa dívida. Ah, mas se o senhor fizer isso, o senhor vai perder os benefícios, etc. Cara, quando você é colocado de uma forma que você tem que aumentar o número de parcelas, aumentar a sua dívida para quitar uma dívida, isso é uma indução não só ao superendividamento, mas também te tirando recursos que são básicos para a subsistência. Então, qual é a fórmula de você fazer isso? É negociar com o banco. Devo, não nego. Tenho esse valor aqui. Quero negociar. Ah, não, a gente pode botar em tantas parcelas o valor com juros, correção e multa. Não, eu quero saber o seguinte, esse valor que eu tenho aqui, esse valor, vocês aplicaram juros aqui de, sei lá, 40%, 100%. Eu não quero pagar esses juros todos. Vocês me colocaram nessa condição, então você pode negociar com o banco. E é aí que entra essa situação do debate, do questionamento. Isso é fundamental para vocês entenderem como funciona uma negociação. O poder de negociação tá com a gente, só que os bancos eles não dão informações, eles não deixam as informações claras e eles nunca colocam por escrito. E aí vem uma dica que eu vou passar para vocês. As práticas bancárias, elas são diretamente ligadas ao que eu chamo de estelionato legalizado. Nossa, Bruno, mas se é crime, não é crime? O crime não é crime? Como é que é isso? Da seguinte forma, o artigo 171 do Código Penal, ele estabelece que você tirar vantagem de alguém de forma ilícita para subtrair algum bem e etc., é um crime. Só que no Brasil, essas práticas bancárias feitas pelos bancos, elas são não só convencionadas, mas existem leis que são vinculadas
a essas práticas. E com isso, eu digo que a atividade bancária dos grandes bancos acaba sendo uma imoralidade, e não só isso, acaba sendo um crime legalizado. Por que legalizado? Porque foi convencionado, porque as pessoas aceitam. Elas veem isso, vem acontecer e a gente não muda esse sistema bancário, que é algo que precisa mudar nesse país. Podem perceber uma coisa, sempre que existe uma regra que limita alguma coisa, tentam achar uma fórmula para desviar dessa lei. Quer ver um exemplo? Cartão de crédito. O cartão de crédito, ele tem os juros de mora, que são juros de qualquer conta que você pague por aí, que se você não pagar, você vai pagar 1% de mora por não ter pago na data, etc. E se você tem um cartão de crédito, existe também os juros rotativos, que são os juros que eles colocam o valor que eles querem, numa regra de mercado que é absolutamente abusiva, e eles utilizam esse valor para se aproveitar. Dessa forma, o cartão de crédito acaba sendo um instrumento para desviar da regra dos juros de mora. Ah, Bruno, mas a gente contratou e tal. Cara, você contratou, mas é um contrato de adesão, é nulo de pleno direito por ser uma prática abusiva, só que os tribunais entendem que quando é uma prática de mercado, aquela taxa, fica tudo bem. E aí o que acontece? Os bancos se reúnem e convencionam a taxa. É simples assim. Então acaba que o consumidor acaba sendo prejudicado por toda essa conduta e essa prática dos bancos. Como você pode se defender, e aí a grande dica desse vídeo, como você pode se defender das práticas dos bancos e como você pode pedir esclarecimentos, apresentando um requerimento para o banco. Como é que você pode fazer isso? Você faz um textozinho no Word ou à mão mesmo, eu prefiro o Word e tal, porque dá pra gente ajustar bonitinho. Você direciona ele ao gerente geral da agência. Por que o gerente geral? Porque esse realmente é gerente. Esse é um cara que pode liberar valores, mandar e desmandar naquela agência. Então, direcionado ao gerente geral. Coloca o número da agência e coloca eu, fulano de tal, CPF tal, identidade tal, que estou nessa agência com a conta corrente ou conta poupança, número tal, vem por meio desse pedir esclarecimentos e aí você pergunta as coisas que você quer sobre o juro, sobre o contrato, ou por exemplo, por que te enviaram um cartão que é débito e também crédito, sendo que você solicitou apenas o débito. Coloca lá e diz o seguinte no final: eu quero que essa seja me dada a resposta por escrito e eu estou encaminhando uma cópia desse requerimento para o Banco Central. E aí com isso o que você faz? Você entrega isso na sua agência, pede para protocolarem uma cópia dele e com isso você tem esse documento exigindo que eles respondam por escrito. Você entrega isso também, e aí pode ser digitalizado caso não respondam, ao Banco Central. Porque aí o banco ele vai ser multado se ele não responder, se ele não der os esclarecimentos adequados. Porque eu também lembro a vocês o seguinte, esse exemplo que eu dei do cartão de débito e cartão de crédito é o seguinte: nenhum fornecedor de produtos ou serviços pode enviar para sua casa um produto ou serviço sem uma prévia autorização. Então, quando o banco manda um cartão que ele é débito e crédito e você só pediu o débito, tá errado. Ele, ah não, mas é só não desbloquear que tá tudo bem. Não, não é assim não. Já é uma ilegalidade, já é um abuso. Ele está enviando para você um material que você não pediu. Se for assim, manda para minha casa 10 mil reais, vou ficar muito feliz. Por que ele tá mandando aquilo? Porque ele quer te entregar um outro produto dele. Porque aquele pessoal tem uma margem de cartões para enviar. Dessa forma, é importante a gente entender que o banco não faz o que ele quer, ele faz aquilo que é contratado. E para ele fazer aquilo que é contratado, a gente tem que exigir, entender que aquele gerente que está ali conversando com a gente não é gerente de verdade, ele é um trabalhador como a gente e ele é muito cobrado por isso. Então a gente tem que se defender dos bancos e entender como é essa estrutura bancária, tá certo? Como eu disse, eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo, vou colocar uns debates sobre juros rotativos, juros de mora, explicar um pouco desses detalhes para vocês, mas o importante aqui é, não se fixem apenas nas informações que eu coloquei aqui, procurem mais informações, entendam, por exemplo, nessa situação atual do auxílio emergencial, aonde foi o erro, porque teve a situação de que o dinheiro deveria ser liberado pela Caixa, e aí um pessoal utilizou os valores em bancos pela internet
que seriam para pagamento de boleto, instituições que fazem esse sistema e isso não deu certo, aonde que foi a origem disso. Eu já antecipo para vocês que foi uma falha de sistema originária do benefício, mas eu oriento vocês também a buscarem sempre essas informações e a buscarem entender como funciona isso, porque se a gente está falando com algo mexendo com algo que é muito precioso para a gente, que é o nosso dinheiro, são os nossos recursos, a gente tem que buscar conhecimento sobre isso, ok? Valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima.